voltando, desculpa. O devedor, tá, reconhecendo que deve aquele valor ao credor, ao autor da ação, ele pode ir lá e pagar. Se ele espontaneamente pagou, a dívida está paga, porque a dívida existe. A prescrição é perda do direito de ação, é a perda do direito de ir à justiça pedir a proteção do Estado para que o Estado faça valer o seu direito, pela sua inércia, em decorrência da sua inércia. Ok? Então, prescreveu foi o direito de ação, não a dívida. A dívida não decaiu. Quando a dívida deixa de existir, ela decaiu. A dívida existe, ela é válida, tá? Mas não cabe ao judiciário discutir se ele tem que pagar ou se ele não tem mais que pagar. Essa discussão agora é extrajurídica. É uma discussão moral, é uma discussão social, mas não uma discussão processual que a gente vai travar aqui. Tranquilo? Então, veja, o objetivo do recurso não era discutir prescrição. O objetivo era discutir se a dívida existia, era válida ou não era válida, se ela existia, se ela não existia, se estava paga, se não estava paga. Mas a inércia da parte impediu que o juiz pudesse enfrentar essa questão. Tá? Isso é o chamado efeito expansivo. Quando no recurso a corte permite e percebe que ela pode expandir, ela pode ampliar, ela pode conhecer de temas que não foram abordados no recurso de forma direta, que não foram abordados no recurso como ponto específico de impugnação. Tá? Dentro, a gente percebe logo que o efeito expansivo tem uma ligação direta com o efeito devolutivo. Se o devolutivo permite a reapreciação da matéria, o expansivo permite uma ampliação dessa reapreciação, repetindo, quando se tratar de matéria de ordem pública, norma de direito cogente, de conhecimento obrigatório pelo tribunal. Tranquilo, pessoal? Obrigadão, viu? Tá? E outro efeito, acabei ainda não. O efeito translativo, tá quase. É que, em regra, também ligado ao devolutivo, só se devolve ao tribunal, só se devolve ao órgão superior, tá? O conhecimento, o exame daquilo que foi impugnado. Então, o recurso faz um transplante, faz uma transmudação, ele translada, por isso se chama translativo, tá? Uma parte da decisão para ser reapreciada pela Corte Superior, pelo tribunal. Então, o recurso, ele translada uma parte da decisão e devolve ao judiciário a possibilidade de reapreciar aquilo ali. Então, o judiciário, em regra, só reapreciará ou só apreciará aquilo que foi objeto de impugnação no recurso. É a regra que se fala em latim, tanto appelatio quanto devolutum. Tanto se apela quanto que se devolve. Então, o tanto que você impugna, o tanto que você apela, o tanto que você vai discutir, é a quantidade que você devolve para conhecimento do tribunal. O tribunal não pode conhecer de temas ou assuntos diversos daquele que você abordou no seu recurso. Tá? Salvo se aquela matéria for de ordem pública, que aí vai aplicar o outro efeito, o efeito expansivo. Então, recorri, devolva ao judiciário a possibilidade de reexaminar o tema, efeito devolutivo. Ele vai reapreciar nos limites, nas balizas, dentro da moldura que eu apresento a ele. É o efeito translativo. Tá? Mas ele pode, se for matéria de ordem pública, norma de direito cogente, ampliar esse conhecimento, examinar temas que eu não falei. É o efeito expansivo. Tá? Ok? E o penúltimo efeito, quando o tribunal decide, seja dentro dos limites que a parte oferece, efeito translativo, seja no limite um pouco mais ampliado, quando a norma determina, não é questão de direito cogente, direito público, tá? O efeito expansivo. E um exemplo claro de efeito expansivo é o duplo grau obrigatório, a remessa, que embora não seja recurso, repetindo, vai dar ao tribunal uma amplitude de conhecimento de temas que a parte não abordou. E aí eu bato, por quê? Por isso que a remessa ex officio tem preferência em relação ao recurso. Imagina um caso concreto, o juiz deu uma sentença favorável à parte, R$100 mil de indenização. Ela achou pouco e impugnou para 200. Tá? Aí recorreu. O processo vai ao tribunal pela remessa ex officio e vai ao tribunal pela apelação. Na apelação que a parte discute. Eu não quero 100, não quero 150, eu quero 200, eu quero 300, eu quero 500. Então, pedido a parte de ampliação da condenação. Tá? Chegando lá, na remessa ex officio, que é uma norma de direito público,
o tribunal percebe que houve prescrição do direito de ação, que decaiu aquele direito que a parte alega ter, ou que as provas apresentadas no processo não condizem, não geram aquela conclusão que o juiz chegou. Portanto, a decisão judicial foi dada de forma equivocada. O tribunal aí irá modificar, irá expandir sua atuação e poderá reformar a sentença no todo. Mas é que a parte nem pediu isso. A parte não pediu no recurso dela. Mas, na remessa ex officio, que aquela decisão judicial não produzirá efeitos até ser confirmada pelo tribunal, nessa atuação obrigatória o tribunal pode modificar. Tá? E a gente tem uma situação bem concreta. Não é, tecnicamente falando, uma aplicação de efeito expansivo, porque remessa necessária não é recurso, tá? Mas é um caso de você ver bem nitidamente a atuação do tribunal de forma expansiva sobre aquele recurso. O recurso da parte, que tinha um conteúdo, e o tribunal abordou outros temas que ele fez, nesse caso, por conta da remessa ex officio, mas poderia ter feito também de ofício, sem provocação de ninguém, ou sem tratar de matéria de ordem pública, sem tratar de matéria de direito cogente, com prescrição e decadência. Tranquilo? Tá? E o último recurso, que é o último efeito, que é o efeito expensivo. Tá? O efeito expensivo, este aqui é muito usual, é muito importante e interessante. Pera. Estou gravando já. Peraí, quer ser uma coisa. Pode dizer? Uma propaganda. Peraí, volta. É o comercial, propaganda, fala. Tá. Mas tu já ajudou, não? Tem que falar mais devagar e perto para eles poderem ouvir. Tu ajudou, não? Jantei ainda não, vou jantar daqui a pouco. Tá bom? Vai lá. Acabou. Não, Sim. vou voltar para a aula. Pronto. E o último efeito é o efeito suspensivo, tá? Que diz o quê? A decisão judicial, a ordem contida na decisão judicial, em princípio é para produzir efeitos. Em princípio é para ser cumprida. Porém, alguns recursos permitem ou têm efeitos que suspendem, que impedem que a decisão judicial produza imediatamente seus efeitos. A gente percebe logo que ele não é regra, ele é exceção. Se a ordem judicial é feita para ser cumprida, se a ordem judicial é feita para ser respeitada, se a ordem judicial é feita para ser efetivada, todos os recursos não devem ter efeito expensivo. Essa é a regra. Excepcionalmente, alguns recursos têm e outros poderão ter. E aí fiquem atentos. Ok? Primeira dica importantíssima. Pipe, barulho. Primeira dica importantíssima. Embargos de declaração não interrompe o cumprimento dos efeitos da sentença ou da decisão. Então, a parte, o juiz deu uma decisão interlocutória, pagamento de pensão alimentícia, tá? Mandou suspender alguma coisa, os efeitos de um protesto, efeitos de alguma ordem, qualquer coisa. Mandou internar alguém no hospital, deu uma sentença no conteúdo qualquer. Você entrou com embargo de declaração contra a decisão interlocutória, contra a sentença, está interrompido o prazo recursal, que é outra coisa. Está interrompido o prazo dos outros recursos. Porém, os efeitos dessa decisão que você está discutindo estão valendo, devem ser cumpridos e respeitados. Então, o juiz mandou pagar a pensão, o cara entrou com embargo de declaração. Tem 15, 20, 30 dias o juiz não apreciou o embargo de declaração. É difícil, mas pode acontecer. Aí o cara fica, paga ou não paga a pensão? Tem que pagar, tem que cumprir. Embargo de declaração não interrompe os efeitos da ordem judicial. Ok? Então, você vai cumprir a ordem judicial quando você entrar com embargo de declaração. Tranquilo? E quais são os recursos, Zeca, que têm efeito suspensivo e, portanto, a ordem judicial não produz imediatamente seus efeitos? Pronto. A regra geral é a apelação. A apelação está lá no artigo 1012 e diz: a apelação terá efeito suspensivo. Então, em regra, toda apelação tem efeito suspensivo. Em regra, toda apelação tem efeito suspensivo. Então, o simples fato de interpor o recurso da apelação, em princípio, impede que a sentença venha produzir seus efeitos. Em princípio, impede que a sentença produza modificações no mundo jurídico e no mundo fático. Essa é a regra. Porém, há diversas situações, a gente vai ver quando falar de apelação, em que a apelação não tem efeito suspensivo.
tá? A gente falar de apelação uma a uma, a gente vai abordar cada caso desse. Então, a regra é que a apelação tem efeito suspensivo, mas excepcionalmente ela não tem. Então, a apelação é um recurso que tem um efeito suspensivo. Como regra, os recursos não têm. Repetindo bem isso para a gente não se confundir, tá? Ponto. Qual outro recurso, Zeca? O agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem efeito suspensivo? Não. Ele pode ter efeito suspensivo. Eu disse a vocês que a regra é que os recursos não têm efeito suspensivo. Um normalmente tem, que é a apelação, e outro pode ter, que é o agravo de instrumento. Tá? O agravo de instrumento, no parágrafo 1º do 1019, diz: o desembargador, quando recebeu o agravo, poderá conferir efeito suspensivo ao recurso quando identificar que a demora na sua decisão pode causar prejuízos ao processo ou à parte de forma irreparável. Então, se o desembargador for julgar o agravo daqui a 6 meses, 1 ano, e era uma discussão de uma guarda de um menor que a mãe está viajando para o exterior, quando ele vier dar essa decisão, a mãe já está morando fora do Brasil, ou o pai, e não tem mais nenhum efeito prático com essa decisão. Ok? Então, neste caso, a decisão poderá o desembargador dar uma liminar, dar uma antecipação de tutela, no caso desse, determinar uma ordem qualquer para dar efetividade à decisão, ao conteúdo do direito ou à efetividade do processo. Certo? Tá? Então, vamos fechar aqui e fazer o nosso flashback. Os efeitos do recurso que a gente abordou hoje foram 6. Tá? O primeiro, quase ninguém fala, mas muito comum, com a consequência lógica, o obstativo, impede a formação da coisa julgada. Ao recorrer, você não permite que a coisa julgada se forme, não permite que o feito transite em julgado. Isso é importantíssimo. Ao recorrer, você devolve ao judiciário, você permite que o judiciário reaprecie toda a matéria que você está impugnando. E aí, atento, em princípio, o judiciário vai reapreciar apenas aquilo que você está impugnando. É o efeito translativo. Saiu a decisão, recorri, não há coisa julgada. Permite que o judiciário reaprecie, reexamine aquele conteúdo impugnado. O efeito evolutivo. O judiciário vai examinar o que eu estou recorrendo nos limites e nos modos que eu estou apresentando a ele. É o efeito translativo. Tá? Excepcionalmente, o judiciário poderá apreciar outros temas, não diretamente tratados no recurso, mas tratados no processo. Tá? Por serem matéria de ordem pública, serem normas de direito cogente. É um efeito expansivo. Quando o judiciário der essa decisão, proferir um novo entendimento, ou o mesmo entendimento, ele pode manter a decisão do juiz, tá? Se entender que ela está correta, ele está substituindo a decisão anterior. É um efeito substitutivo. A decisão proferida em grau do recurso substitui a decisão impugnada, a decisão vergastada, a decisão atacada, ainda que confirme, ainda que seja igual à decisão que foi proferida. Tá? Ok? Então, a decisão proferida em sede de recurso, ela substitui a decisão impugnada. A gente agora vai recorrer desta nova decisão, não mais daquela, ainda que seja exatamente igual. E, por último, o efeito suspensivo, que o ato de interpor o recurso impede que ele possa produzir efeitos imediatamente. Esse efeito é uma exceção. Tá? Por ser exceção, os recursos em regra não têm. Quem é que tem? A apelação, como regra, caput do artigo 1012, e o agravo pode ter parágrafo 1º do 1019. Tá? Ok? Obrigadão, pessoal, pela paciência. Fechamos com isso o efeito de recurso e vamos para a nossa próxima etapa, que são os princípios recursais. Obrigado.